imenso de estar aqui. Eu acho que vocês têm uma sorte brutal de viverem nesta época. Eu tenho pena de morrer, é verdade. E, portanto, é verdade que quando vejo gente nova, tenho mais pena, porque vocês são novos e eu já não sou novo. Mas vocês estão numa fase engraçadíssima da ciência. E eu acho que vamos ver a propósito do cancro, mas podíamos ver a propósito de muitas outras coisas, percebem? E eu não acho que a evolução da ciência vá ser tão tecnológica quanto isso. Ando horrorizado com esta ideia de que, alguém se acredita que o Sr. Antunes, ou o Sr. Simões, ou a Dona Rosa vão ser um cyborg? A inteligência artificial vai resolver o problema? Não vai, percebem? Portanto, o nosso problema, e vocês que estão numa estrutura universitária, é mesmo perceber que nós vamos ser cada vez mais natureza, cada vez menos tipos especiais. E eu ando preocupado, palavra de honra, que ando mesmo assustado com esta coisa da longevidade e das pessoas ficarem velhinhas e ficarem cheias de comorbilidades, percebem? E é verdade que isto tem muito depois a ver com doenças, porque embora a longevidade não seja uma doença, faz favor entrar. Não digo nada. Muito bem, então vamos, isto é assim, isto é totalmente informal, eu sou muito informal, digo alguns calões, por exemplo, chatice e pior, chatice até disse agora um que é assim, muito mild. Mas, portanto, a ideia é que vocês me interrompam, percebem? Não é para estarem a ouvir aqui uma conferência de um tipo que está a dizer umas verdades. É assim, portanto, vamos discutir, isto foi o tema que me propuseram, e eu, ora bem, não funciona, que isto é que é o problema sempre muito grave nestas coisas. Vamos ver? Portanto, é assim, estão todos de acordo com isto, certo? O problema no avanço do tratamento é menos importante se nós conseguirmos avançar na prevenção. O tratamento é tão mais fácil quanto mais acertarmos na prevenção e depois na cura, que só se consegue quando as neoplasias, os cancros, são pequeninos. Depois aqui são os tais tratamentos para os cancros avançados. A vossa geração tem um bocadinho de tendência a esquecer que mais importante, se calhar, do que só isto, é agora pensar que nós vamos ter muitas pessoas com idades mais ou menos avançadas, mas muitas delas com pessoas muito avançadas, com idades muito avançadas, e, nesta altura, o problema do controlar junta-se com o cuidar. E nós chamamos a estes três a estratégia dos 3 Cs. E é verdade que há uma tendência muito grande para nós vendermos o problema da cura e do controlo, porque é verdade que nós sempre somos médicos e gostamos muito de dizer não sei o que vamos fazer e vamos acontecer, mas nós temos um problema gravíssimo aqui a este nível. E não é só no cancro, é nas doenças neurodegenerativas e em muitas outras doenças. E eu não sei como é que a gente vai resolver isto. Muito bem. Agora, meus amigos, agora para as pessoas, se vocês quisessem saber o que é um cancro, o que é que caracteriza um cancro? Uma característica que caracteriza um cancro. Então, isso agora até me assustaram. Eu fui no outro dia à Covilhã, eu votei a favor, por acaso votei contra a Covilhã, mas agora já a faculdade não tinha na Covilhã. E gosto muito de ir à Covilhã, o ambiente é estupendo e tal. Tinha lá 150 alunos do 3º ano e perguntei a 150 alunos de medicina de onde é que vinha a palavra Covilhã. Como é que há 150 tipos que estão há 3 anos na Covilhã e não tiveram a curiosidade de saber de onde é que veio o nome? Percebem? E vocês ou desenvolvem a curiosidade ou estão lixados. Olha, não tem locais aqui sentados, venham cá para a frente, porque não fiquem em pé, que é horrível, ainda vou demorar muito tempo a falar. Tem aqui muito lado. Então é o solzinho. Apanham um solzinho e fica. Então, o que é que caracteriza o cancro? Uma característica do cancro. Metástases. É verdade, só que é tarde. Mas a metastização é a característica mais tardia e mais determinante da sobrevida dos doentes. Mas nós temos cancros que ainda não metastizaram. Portanto, nós não podemos definir cancro por metástase porque temos cancros que ainda não metastizaram e temos cancros que nunca chegarão a metastizar. Metástase é bom, mas é tarde e não tudo. Mutação. A maior parte das mutações dão para torto, não dão para cancro. Percebem? Vocês têm que perceber uma coisa. Tem aqui lugar à frente. Não. Nós estamos cá
pai, há 6 milhões de anos, o Homo sapiens. E antes de nós fomos muitas coisas, não é? E as mutações foram sendo selecionadas. Portanto, nós hoje em dia praticamente não temos mutações, e a maior parte das mutações que a gente tem, que são mesmo sérias, não levam a cancro, levam à morte das células ou à morte do organismo. Embora, atenção, que eu acho que vocês foram bons numa coisa, o cancro tem que ter mutação. Isso é muito importante, acho que foi muito boa a vossa coisa, porque o cancro passa às células filhas a mutação que teve inicial. Já agora ficam a saber que a mutação é quase sempre somática, não é germinativa. Só em 5 a 10% dos cancros é que nós temos mutações germinativas. As outras são somáticas. Portanto, metástase é bom, mas não resolve tudo. Mutação é uma condição indispensável, mas não é suficiente. Mais. Crescimento. Bom, agora há muitos crescimento, e é bom terem dito crescimento, porque proliferação não é tanto tão bom como crescimento. O crescimento é o equilíbrio entre proliferação e falta de morte. O cancro tem crescimento, mas os tumores benignos não são cancros e têm crescimento. Portanto, não é uma definição. É bom, é indispensável. Não há cancros sem crescimento, verdade? Mas há muitos crescimentos que não são cancros e que são tumores benignos e têm mutações. Não chegam a dar metástase. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer ou não? Pá, vocês estão assim muito... Epá, vejam, acham graça? Estão, é por tempo, apanham-me aqui 1 hora, no máximo. Epá, e atenção, topem. Muito bem, mais. O que é que será? Qual é a característica de um cancro? É um crescimento clonal que não respeita fronteiras. É o que distingue o cancro. É não respeitar fronteiras, é invadir. E é depois porque invade que dá metástase, ou pode dar. Percebem? Nós que estamos aqui nesta sala, eu não quero chatear-vos, mas nós somos todos um ovo. Calculem, as vossas professoras forem um ovo. Eu fui um ovo. Ninguém se acredita. Eu próprio tenho dúvidas quando penso nisso. Como é que todos fomos um ovo? A gente tinha mais a noção de que éramos pequeninos, éramos um homem pequenino, uma mulher pequenina, e depois crescíamos, mas não é, fomos um ovo. E, portanto, nós somos clonais, esta coisa cresceu, e a gente ficou com estas carinhas e com estes bracinhos e tal. O cancro é uma coisa clonal que cresce, só que depois não respeita fronteiras. Percebem? Não há nada tão parecido connosco como aos nossos cancros. É mais parecido connosco com o gênio univitelino, por exemplo. Portanto, é um clone dos nossos próprios tecidos, muito eficiente em termos de crescimento, verdade, capaz de invadir os tecidos adjacentes, não respeita fronteiras. Portanto, o cancro é um organismo vivo multicelular, que veio de nós. E é muito difícil de tratar, exatamente porque é muito parecido connosco. Está a fazer sentido? Vocês de que ano são? De? Segundo. E vocês no segundo já tiveram as coisas básicas da biologia e da... sabem isto tudo, caramba. Eu tenho que ter cuidado. Vocês... Portanto, não se esqueça... Há outra coisa. Eu digo sempre esta coisa, as pessoas que já me ouviram já sabem que eu digo sempre isto, que é: eu sou muito sensível a não fazer slides difíceis. E, portanto, há uma célebre história que eu conto sempre, porque eu fazia sempre inquéritos aos alunos, uns questionários, se eles achavam que nós éramos sérios e tal, questionários anónimos. Há muitos anos, muito antes de haver essas coisas agora ser obrigatórias. E eu tenho uma vez uma pessoa que me responde, não sei se uma rapaz, uma rapariga, e tal, a cadeira é bestial, as pessoas são muito sérios, cumprem todos os horários e não sei o que tal, mas tenho uma queixa. O professor Sobrinho Simões dizem que sabe tanto e dá umas aulas tão pobrezinhas. E eu tenho um slide com isso, porque eu sou muito a favor de dar coisas pobrezinhas. Aqueles cartoons cheios de setas, Portanto, é assim, para mim, olhem, desculpa, agora de repente começou a trabalhar isto bem. Bom. Cancro é sinónimo de tumor ou neoplasia maligna. Tumor ou neoplasia, temos os que são clinicamente benignos e os que são clinicamente que são cancros. E agora vocês reparem que entre estas duas coisas há aqui uma área de fronteira. Não é uma situação de tudo ou nada. De resto, na biologia não há nada que seja tudo ou nada.
Agora é que eu tenho que fazer ao contrário. Vai demorar um tempo. Vocês sabem que eu não tenho telemóvel, portanto, imagine o que é um tipo que não tem telemóvel com um aparelho que tem uma seta para cima e outra para baixo. Olhem, isto aqui, vocês acham que é um tumor benigno ou maligno? Parece benigno. Percebem? Porque respeita fronteiras. Vocês reparem que ele está ali muito bem limitado. Eu trago-vos, por exemplo, dois pequeninos. Um do pulmão, que está aqui, e outro da tiroide, que está aqui, está partido ao meio. Reparem que este tem 8 milímetros. São muito mais pequenos que o outro, mas são tumores malignos, são cancros. Porque não estão a ver que estão a invadir. Estão a ver as características da invasão. E ali percebem que tem muita graça isto. Portanto, vocês podem ter coisas pequeninas que são invasoras e são cancros. Podem ter tumores muito grandes. Por exemplo, os fibromiomas uterinos podem ter 15 quilos, 20 quilos e são benignos. Estão a ver o que eu quero dizer? Portanto, a característica não é o crescimento, porque um tumor de 15 quilos cresce muito mais que um tumor de 8 milímetros, mas sim o não respeitar fronteiras. Depois vamos discutir isso, porque isto tem a ver não só com as células, como também com a nossa própria característica. Então, é assim, eu agora trago só casos verdadeiros, são tumores humanos, que eu estudei há muitos anos, quando fazia microscopia eletrónica de scanning, e todos os cancros começam não por serem um cancro, mas por serem uma proliferação de células filhas da mesma mãe. É um crescimento clonal a partir de uma ou poucas células com uma mutação genética. Aquela que vocês falaram, a tal mutação. Faz sentido? São todas iguais. Quando há isto, há simultaneamente instabilidade genética. E então, estas células agora, quando se vão dividir, elas próprias começam, às vezes, a ter alterações. Elas próprias têm agora mutações adicionais. E agora, vocês reparem, o que é que vocês acham? A instabilidade genética, portanto, faz com que apareçam muitas células filhas com outras alterações genéticas e outros aspectos. Vocês estão a ver aqui esta. Que é diferente. Isto agora é outro caso, porque aquele outro eu estudei, mas tirámos o tumor do doente. E era um tumor benigno. Este ainda era benigno, mas tinha estas células separadas. O que é que vocês acham que, se este doente ele foi operado, mas se não tivesse sido operado e tivessem tirado estas células, desculpem, é uma burrice, se este doente não tivesse sido tirado e estas células tivessem persistido lá, o que é que vocês acham que ia acontecer a esta célula? Não sabem. Se tiver vantagem, vai substituir as outras. Se não morre. Percebem? E vai ser assim. O cancro é isto. Ao longo de gerações, aparecimento de novas células com mutações, com aspectos fenotípicos diferentes, de duas uma. Têm vantagem, vão substituindo as pré-existentes. Não têm vantagem, morre. E é por isso que um cancro de 1 centímetro demora 10 anos a aparecer. Portanto, nós estamos a falar de processos muito longos. Em média, um cancro de 1 centímetro demora 10 anos a aparecer. Tinha uma ideia disso. A minha avó também achava, que eu dizia assim, não des beliscões à tua irmã que lhes fazes um cancro. É uma burrice da minha avó. Eu não devia dar beliscões às minhas irmãs, mas não era para fazer cancro, deixar fazer cancro. Uma pergunta. Sim. Mas esta célula que está diferente. Que é diferente, ela metabolicamente é parecida com as outras? Não ou sei. ou já não tem? Não, eu neste caso não sei, não é? Concretamente. Mas atenção, elas quando são diferentes também são metabolicamente diferentes. Posso ter razão, percebem? E parte das vantagens de gross advantage ou de gross disadvantage vai depender exatamente das características. Isto é muito importante. Os genes, deixem os genes sossegados, porque os genes por si sós não interessam nada. Interessa agora se aquele gene fosforilado que faz aquela coisa vai aumentar a glicólise ou diminuir a glicólise. Se vai modificar a fosforilação oxidativa ou não vai, estão a perceber? É uma das características mais importantes da resistência que é adquirida em certas mutações, por exemplo, é o aparecimento de proteínas anti-apoptóticas. Mas o professor, quando fala favorável, estamos a falar metabolicamente favorável no tecido? Não, metabolicamente para eles, vão lá ver, porque eu estou aqui a falar com vocês de cancros que são um sucesso para eles, cancros, e que são um insucesso para nós.
Eu, por exemplo, disse que aquele crescimento do cancro é altamente regulado, mas para ele cancro. Não é para nós. É do ponto de vista do cancro. Nós vamos voltar a isto, que isto é um aspecto muito importante. A maior parte, todos nós, mesmo vocês novinhos, vocês todos os dias têm células malignas num tubo digestivo, só que se vêem livres delas. A grande maioria é para a história de que a mutação, em princípio, é uma receita para o desastre. Portanto, as pessoas têm mutações e as células vão paranoicas e morrem. Só quando ganham vantagem relativa é que conseguem manter-se vivas e se ainda por cima conseguirem aderir e conseguirem nutrir-se. Muitas delas, por exemplo, têm capacidade de sobreviver a pHs baixos e, portanto, precisam de menos oxigenação. Vamos já ver, é um dos truques das células malignas. Mas, portanto, o vosso professor tem razão. Quer dizer, é muito importante não pensarem só em genes. Estas coisas têm a ver com metabolismo. E depois também vamos ver, tem a ver com a resposta do hospedeiro agora. Está agora muito na moda. Agora reparem, portanto, o que eu escrevi agora a seguir diz, é claro que a célula é diferente, ou tem vantagem de crescimento ou não tem. Se não tem, é destruída pelas outras. Se tem vantagem, sobrevive e, proliferando, vai substituindo as outras células. Isto passa-se ao longo dos anos. Agora vocês reparem, eu vou-vos pôr agora aqui uma coisa em que elas cresceram. Então agora estão a ver aqui, esta neoplasia está a fazer estas batatas. Por outro, o número de células leva ao aumento do número de células, ao aparecimento de nódulos ou protrusões, que são tumores benignos. Como é que está a oxigenação nestes tumores benignos? Como é que vocês acham? Oxigenação. Há mais células num pequeno espaço. Portanto, tem hipóxia. E vocês sabem que não há nada mais forte para fazer vascular endothelial growth factor através do hypoxic inducible factor do que ter hipóxia. Vocês já estudaram isso ou não? Têm ideia de... Eu, por exemplo, quando fazia autópsias de pessoas que tinham morrido com infarto do miocárdio, havia uma área do coração que estava necrosada por isquemia. E à volta da área necrosada havia muitos vasinhos a aparecerem. Porque nós que estamos aqui somos filhos dos tipos que quando tinham hipóxia, faziam indução do hypoxic inducible factor e se mantiveram... Portanto, nós somos filhos dos que fazem hypoxic inducible factor com hipóxia. Portanto, sempre que vocês têm acumulação de células num sítio, há aumento da vascularização, porque vocês têm um fator de transcrição que vai fazer agora com que haja mais vasos. Estava a sentido ou não? Por exemplo, você é aquela rapariguinha, ela tossiu, aquela vossa colega. Ela tossiu porque é filha dos que tossiam, os que não eram, já morreram, não se esqueçam. Gasgados. Tossir é uma coisa de sobrevivência. O hypoxic inducible factor é uma coisa de sobrevivência. É muito... Reparem, atenção que se vocês forem ver, mesmo em animais inferiores, têm exatamente... São coisas muito conservadas ao longo das espécies. Depois, como as células malignas, e neste caso ainda não eram malignas, mas como as células tumorais têm a tal instabilidade genética, algumas produzem elas próprias vascular endothelial growth factor, o fator de crescimento endotelial. Quando elas fazem isso, o tumor tem mais vasos. Digam-me uma coisa, porquê é que elas são inteligentes? Dizem, deixa-me agora, isto agora está hipóxico, deixa-me agora produzir fator de vascular endothelial growth factor. Como é que elas sabem? Percebem? Como é que por exemplo, as células gostam de triptofano. Nós sabemos que muitas tumores têm células que gostam de triptofano. Acham que elas pensam, deixem-me comer triptofano, que eu estou a precisar mesmo de triptofano. Como é que vocês acham que isto funciona? É que se não comerem triptofano, morrem. É que se não produzirem vascular endothelial growth factor, têm mais dificuldade em sobreviver. Portanto, nós estamos sempre a ver a ponta do iceberg. Os casos que, por acaso, por instabilidade genética, foram produzindo fatores de sobrevivência. Está a fazer sentido? Percebem? Eles não sabem que precisam de triptofano, ou de serina, ou de valina, como nós. Mas os tumores que precisam mesmo de triptofano, se não conseguirem utilizar o triptofano, morrem. Portanto, nós acabamos sempre por ver aqueles que fizeram aquilo que lhes deram growth advantage, vantagem de crescimento. Está a fazer sentido, não?
Vocês interessam-se por biologia ou não? Ou estão-se nas tintas? Isto é uma coisa extraordinária, não me lixem. E agora, reparem, eu agora fiz a mesma coisa, só que agora cortei e agora vejam tudo. A acumulação de células provoca foca de oxigenação, hipóxia. E esta hipóxia leva à criação de novos vasos, angiogénese. As células neoplásicas por si mesmas também produzem fatores que ajudam a... vocês vejam que este tumor está a crescer aqui muito bem porque ele está cheio de vasos. Percebe? Porque sem isso não conseguia crescer. Ou crescia muito menos. Agora, se vocês passarem da microscopia de transmissão para a microscopia de scanning para a transmissão, vocês veem que tem aqui o tumor, a neoplasia. Reparem que a neoplasia tem células em diferentes fases metabólicas, portanto nem sequer elas são homogéneas, que é muito engraçado, também significa, e aqui eu não sei se isto é uma alteração epigenética desta em relação a esta, ou se há mesmo aqui uma alteração genética. E agora eu tenho os vasos do próprio hospedeiro, linfáticos ou sanguíneos, com as células do hospedeiro, com macrófagos, E, portanto, as células neoplásicas que estão aqui aproximam-se dos vasos que, entretanto, se criaram porque elas tiveram estimulação da angiogénese. E agora, qual é a aspiração máxima de uma célula que está ali acumulada com as outras num sítio? O que é que vocês acham que ela quer? Raspar-se dali. Percebem? A grande aspiração de uma célula é raspar-se do sítio onde está. Porque são muitas, têm pouca oxigenação, estão desorganizadas e, portanto, faz sentido que esta aproximação leve agora, porque a célula tem down regulation da cadrina E e porque tem capacidade aumentada de motilidade, etc. Se ela conseguir aproximar-se de um vaso e não morrer no vaso, ela faz aquilo que a vossa professora há bocado dizia, que é a passagem pela corrente até um sítio e dar uma metástase. Mas percebem, isto acontece ao fim de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Portanto, não é um processo rápido, felizmente. E agora, a minha descrição, as células neoplásicas ganham motilidade e invadem os tecidos do hospedeiro, aproximando-se de vaso linfático e sanguíneo. Mas isto aqui é interstício. Isto aqui, se vocês pensarem bem, isto é a pessoa. Não tem nenhuma mutação. As mutações estão nestas células. E aqui... desculpa, venham para cá, tem aqui lugar à frente. Não, venham, não. É que isto ainda demora, ainda temos ainda para mais meia hora. Venham, desculpem lá. Não tem imenso gosto. Venham cá para a frente. Não, tem lugar aqui. É chato para o sol, mas paciência. Está a fazer sentido ou não, está? So far? Eu acho que vocês são piores que os meus alunos. Os meus alunos já não são muito bichos, mas vocês... É importantíssima a resposta do hospedeiro, através da proliferação local dos fibroblastos, que dá fibrose, do sistema imunológico, do sistema endócrino. Está a fazer sentido? Há agora aqui uma resposta do hospedeiro. O cancro é uma mistura, é uma quimera de tecidos do hospedeiro em articulação muito íntima com células do hospedeiro, também células nossas, mas que têm uma mutação. Estas células que estão aqui não têm mutação nenhuma. Nenhuma destas células está mutada. Nem nunca estará. Até pode ter uma mutação passageira, mas desaparece. As que são clonais são estas. Mas não sei se estão a ver. Portanto, o cancro é uma coisa que é uma quimera de tecidos nossos, normais, e de um crescimento de tecido também nosso, anormal. Muito bem. E agora depois das células invadirem os vasos linfáticos, dão metástase nos gânglios regionais. Este é um caso que eu estudei há muito tempo. Um rapaz de 15 anos tinha cheios de gânglios no pescoço e tinha um cancro muito pequenino na tiroide. Este tipo, no outro dia, veio ter comigo na FNAC e disse: "Doutor, lembra-se um tipo..." E era ele, mas há 40 anos, pai. Ele me conhecia a mim, ele por acaso veio-me conhecer, mas eu ainda não conhecia a ele. Achei graça, foi um sucesso para a vida. Mas percebem, portanto, agora vocês percebam que os cancros, quando chegam aos vasos, é mais fácil para eles chegarem aos linfáticos e à linfa, por causa das condições da corrente e da agressividade do meio, etc., do que ao sangue. Mas se eles chegarem aos gânglios linfáticos, eles vão agora colonizar os gânglios. Isso chama-se metástase ganglionar. Se forem pelo sangue, reparem aqui, tinha aqui um cancro,
está aqui um vaso cheio de células malignas, elas vão pelo sangue e agora para onde é que vão? Vão ou para os pulmões, ou para o fígado, ou para o cérebro, ou para os ossos, que são os sítios. Pulmões, cérebro, fígado e ossos. Metastização à distância por via sanguínea. Está a fazer sentido? Muito bem, vamos adiante. Portanto, resumindo, cancro é o resultado ou de proliferação aumentada, ou bloqueio da apoptose, ou ambas as coisas, geralmente são as duas. É mais frequente ser por bloqueio da apoptose do que por aumento da proliferação, e é por isso que é tão difícil tratar os cancros. Se os cancros fossem por aumento da proliferação, nós temos muitos venenos contra a proliferação. O que eles são é muito resistentes às células. Eu tenho sempre dito isso. Vocês mais novos têm consciência, por exemplo, que as árvores, uma árvore, vocês não gostavam de ser árvore, porque aquela coisa chata está sempre no mesmo sítio. Portanto, apanham sol, seca, morrem, secam. É horrível. E o que é que as árvores têm? As árvores têm bloqueios muito fortes, têm proteínas anti-morte. Tem muita piada quando a gente vai estudar células cancerosas, muitas dessas proteínas anti-morte das plantas, dos plátanos, etc., estão nas células neoplásicas. Portanto, o que caracteriza o cancro, além da tal não respeitar as fronteiras, é ser quase imortal. Percebem? Fujam daquela ideia que é muita proliferação. Muita proliferação é gravidez, senhor doutor. E não é cancro nenhum, felizmente. Muito bem. E então nós temos crescimento. Se tivermos só crescimento, temos uma neoplasia, um tumor benigno. Se tivermos já invasão e depois metastização, temos um tumor maligno. São os slides simplesinhos, não é? Isto é verdade ou não? Pergunta à inteligência. É uma doença genética, é verdade, tem que ter sempre alterações somáticas, mais de 95% têm causa ambiental. Porque as alterações somáticas genéticas são condicionadas por causas ambientais. Faz sentido? Muito bem. Agora, para resolver, no início do cancro estão sempre mutações. O cancro é genético, não é hereditário. A grande maioria das mutações é somática e não germinativa. Essas mutações genéticas somáticas são causadas pelo tabaco, infecções víricas, exposição solar, alimentação desadequada, inflamações crónicas. Certo? Sabiam isto? Vocês sabem? Esta coisa sabem ou não? Estão muito calados, porque vocês nunca piam, não? Muito bem. Agora, a minha metáfora do iceberg. Portanto, nós começamos sempre por ter mutações somáticas. Já sei que em 5% dos casos as pessoas herdam dos pais, do pai ou da mãe, ou de ambos, alterações germinativas, mas são a exceção. Temos mutações somáticas. Estas mutações somáticas acompanham-se de instabilidade genética e, portanto, a elas vão-se somar mais mutações somáticas. E estas mutações somáticas levam à progressão neoplásica, que é devido a mutações somáticas adicionais, mas, sobretudo, à interação de fatores do hospedeiro com as células neoplásicas. ARNs sociais, a resposta imunológica, hormonas e fatores de crescimento, etc. Está a fazer sentido? Percebem? Portanto, isto é que é o desenvolvimento do cancro, é um processo de seleção darwiniana em que o hospedeiro desempenha um papel importantíssimo. A tal lógica agora metabólica, por exemplo. Percebem? O cancro vai sendo selecionado por nós em relação às diferentes características das células neoplásicas. É por isso, por exemplo, que os cancros que aparecem nos pulmões depois têm características muito diferentes dos que aparecem, por exemplo, na bexiga, porque a seleção darwiniana metabólica é totalmente distinta. Percebem? Há um elemento metabólico que eu queria muito que vocês não perdessem. Muito bem. E agora, quais são... Agora finalmente cheguei ao demorou. Não, atenção. O que eu acho é uma coisa minha, eu tenho esta mania, percebem? Eu acho que as pessoas... Em Portugal a gente temos todos a mania de dizer coisas, como somos com a irmã do Solnado, gostava muito, a irmã Georgina, gostava muito de dizer coisas. Nós a primeira coisa que temos agora da vossa geração pelo amor de Deus, vocês não decorem coisas que não percebam. Porque não há nada que ocupe tanto lugar como o saber. Aquela coisa que o saber não ocupa lugar é uma estupidez. O saber ocupa imenso lugar. O truque é a gente só saber a xixa, percebem? Vocês, pelo amor de Deus, o resto esqueçam. Os melhores alunos de medicina são de longe os tipos que esquecem melhor. Porque a gente dá tanta matéria, temos a mania dos nomes, percebem? Nós somos
É engraçado, eu, por exemplo, quando eu fiz o meu pós-doc na Noruega, quando eu passei com noruegueses e mostro qualquer coisa, os tipos sempre vão parar o carro e vão ver e cheiram e não sei o quê, e dão uma trincadela se for um fruto. Então, há uma coisa, são civilizações que têm a noção da pergunta hands-on. Se eu andar com um português de carro em qualquer sítio e vir qualquer coisa que ele não conhece, ele me diz, opá, como é que se chama? Nós temos a sedução dos nomes, que é mortal. Para vocês, que não decorem nomes. E matrículas de carro, pelo amor de Deus, há gajos que decoram matrículas de carros. Portanto, agora para ter assim, quais são os avanços recentes? E portanto, eu continuo a achar que nós temos que fazer perguntas muito simples. Portanto, quais são? Somos capazes de melhorar a prevenção primária e a secundária? A prevenção secundária é o diagnóstico precoce com os rastreios. Este é um problema e estamos a melhorar pouco. Depois, seremos capazes de melhorar a taxa de cura e, sobretudo, as taxas de controlo. A razão porque eu digo controlo em vez de cura é que a maior parte dos cancros avançados a gente já não os consegue curar. Curar no sentido de ser absoluta que não vão dar chatices. Portanto, a gente fala em controlo. E, finalmente, não se esqueçam, nós vamos ter necessidade absoluta de melhorar os cuidados continuados e os cuidados paliativos, porque vamos ter cada vez mais cancros. Nós daqui a 50 anos, toda a gente vai ter pelo menos um cancro durante a vida. Quem tiver um vai ter mais probabilidade de ter segundo. Não vai morrer de cancro, mas tem que ser tratado dos seus cancros. E, portanto, nós vamos ter um problema em Portugal e em toda a Europa Ocidental, que é um problema gravíssimo de cuidados continuados e cuidados paliativos. E isto não tem a ver, porque toda a gente gosta muito é de falar na cura e nas novas moléculas e não sei o quê. Eu estou muito mais preocupado com aquilo que com o resto. Agora, vocês sabem isto, não é? Doenças civilizacionais. Nós temos obesidade, temos a diabetes, sida, tuberculose, doenças imunológicas, cancro, depressão, doenças neurodegenerativas e patologia geriátrica. Isto é verdade, estão de acordo? Isto é verdade também, quer dizer, estas doenças que vocês viram ali, o cancro e as doenças neuropsiquiátricas, começaram a ser frequentes apenas nos últimos 50 anos. Isto é uma alteração genética? Acham que é uma alteração genética? É fechar. Pode fechar. Era janela. Para abrir. Qual é o calor? Fechar a coisa. O que é que vocês acham? Se isto aconteceu nos últimos 50 anos, vocês acham que a gente mudou os nossos... Acham que a gente mudou os nossos genes nos últimos 50 anos? Não mudámos. Portanto, se isto se passa nos últimos 50 anos, todas estas doenças, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a genómica nem com a pós-genómica, tem a ver com a metagenómica, se calhar, porque há uma modificação brutal do nosso microbioma, ou do nosso microbiota, e tem muito, sobretudo, a ver com o ambiente e com o estilo de vida. Está a fazer sentido? Percebem que se estas doenças começaram a ser muito frequentes, nós somos iguaizinhos ao que éramos, percebem? A vossa geração tem que se aperceber disto. E depois, eu não queria chatear-me, vocês sabem muito disto e eu tenho a certeza que sabem. Nós temos esta ideia do microbiota, é muito recente. Os artigos aparecem em 2007, 2008, na Science e na Nature, e em 2012 já estavam no Economist, dizendo que os micróbios maquetam o homem, as pessoas não são só pessoas, são uma quantidade enorme de micróbios, e nós sabemos que muitas alterações, por exemplo, associadas à diabetes e à obesidade, têm a ver com o microbiota. Portanto, o ambiente, o estilo de vida e provavelmente o microbiota play a role. O português também fala alto. Nós falamos, não sei se temos um problema de surdez, é uma diferença, se vocês entrarem num hospital português, num hospital norueguês, não calculam a diferença de barulho. E então, isto também é outro resumo muito simples. Interação genético-ambiental, temos o genótipo, temos o ambiente, daqui resulta um fenótipo, e a inteligência, a cor da pele, a altura, a longevidade e o cancro são tudo fenótipos. Só que no caso do cancro é uma doença. E é uma doença mesmo. Eu não vou discutir hoje com vocês uma coisa que me interessa muito cada vez mais, que é, nós em português só temos doença. Os anglo-saxónicos têm, para a palavra doença, têm disease, o cancro é uma disease, mas têm a illness e têm a sickness. E nós temos alguma tendência para confundir. O que nós estamos aqui a discutir hoje são doenças graves e metabólicas e orgânicas. Não são percepções da doença, nem são illnesses. E, portanto,
Nós sabemos que a longevidade está a contribuir imenso para o aumento do risco de muitas doenças, porque vocês, se ficarem até mais velhos, têm mais exposição às coisas mais diversas do meio ambiente e, por outro lado, vão perdendo mecanismos de reparação dos erros. Eu não sei se vocês têm consciência, mas nós estamos com uma coisa muito chata. Portugal é o país da Europa com maior obesidade infantil, com maior diabetes, com maior hipertensão e com maior insuficiência renal. Da Europa do ocidental. Portanto, nós não sabemos o que se passa na Europa de leste. Mas, por exemplo, nós temos o dobro da obesidade infantil e o dobro da diabetes infantil e o dobro dos transplantes renais por insuficiência renal que os espanhóis. O que é assustador. O que significa que nós temos um problema gravíssimo, não de genes, porque os nossos genes são exatamente iguais aos espanhóis. Exatamente iguais, mas temos um problema gravíssimo de ambiente e de estilo de vida e de sedentarismo e de as coisas mais variadas. Alimentação, etc. Não sei se tem. E agora há aqui uma coisa. Epá, como é que isto se resolve? O português adora ter um pingo. Tomar uns pingos à noite. Muito obrigado. Foi uma... Podemos fechar agora a coisa, não é? Porque se calhar... E pá, fresquinho. O português adora fazer empanturrar-se e tomar pingos à noite. De resto, nós somos o povo mais medicamentado da Europa. Palavra de honra. Santinha. Somos o povo mais medicamentado da Europa. E somos, depois da Grécia, o povo com mais aparelhos de taque por habitante. O português, além de se gostar de medicamentar, o português gosta de fazer taques. Não, mas gosta. Isto é gravíssimo, percebem? Porque é por isto que nós estamos, de facto, muito piores que a Espanha na obesidade e na diabetes. Percebem? E não estamos no cancro porque não vivemos tanto como os países, por acaso começamos a viver quase tanto como os países mais desenvolvidos. O nosso problema em relação à longevidade não é tanto a esperança de vida, é a qualidade de vida. Temos pior qualidade de vida que os suecos, que os nórdicos e tal. Qual é o problema? É que não se tratam estas doenças. Vocês não curam a diabetes. Ninguém cura a diabetes. Previne-se a diabetes. Ninguém cura. E, portanto, eu sei que para a vossa geração vocês estão-se nas tintas. E vocês estão numa fase em que acham que são imortais. E não são, mas é bom que pensem que são. É muito raro não se morrer, não vai acontecer a vocês, nem a mim. Portanto, é raríssimo. E, portanto, agora, é engraçado isto, não é? Porque nós mesmos políticos estão-se nas tintas porque não dá dinheiro para prevenir. Pelo contrário, os fogos em Portugal são a expressão disso mesmo, não é? Quer dizer, se não houver chatices, ninguém dá por ela. Portanto, se um tipo não ficar muito doente, sou voto. Agora, se o tipo ficar doente e não conseguir chegar à urgência do hospital a tempo, é uma tragédia. Portanto, nós temos um desvio enorme de toda a nossa atitude para a cura. Os médicos também são treinados para isso. As pessoas é o que gostam. Nós gostamos de resolver catástrofes. Somos generosos e rápidos. Depois já nos chateia manter aquele esforço. Nós somos bons a ir ler livros, somos maus a botar... Eles fizeram já esse estudo. Voltar a meter o livro no buraco certo da biblioteca. O português não é muito. Nós temos esse problema com os blocos de parafina e com as lâminas. Os meus internos são muito bons a ir buscar lâminas, são piores a ir a pôr as lâminas no sítio. Muito engraçado isso. E onde eu quero chegar é que, se eu tiver que identificar o avanço que a gente pode fazer maior no que diz respeito ao cancro, é na prevenção. E agora reparem, não é para o cancro, porque tudo o que fizerem para prevenir o cancro é bom para prevenir infartos de miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, obesidade, artrite reumatoide, you name it. Percebem? Felizmente todas estas coisas funcionam no mesmo sentido. Não há nada, por exemplo, as pessoas obesas têm muito mais cancros que as que não são e quando têm cancros são mais agressivos. As pessoas diabéticas controladas têm cancros muito menos agressivos que as pessoas diabéticas não controladas. Percebem? Portanto,
isto goes together no mesmo sentido e, portanto, vale a pena. Eu sei que isto é um bocado... Ninguém está a interromper nem nada, que chatice. Muito bem, então, é assim, se é para prevenir, o truque não é falar em profissionais, é mais falar em sociedade. Só que nós temos sempre a tendência de ir para os profissionais. Mas o problema da prevenção é o problema da sociedade, o problema das escolas, das associações, das ONGs, da Liga Portuguesa, da Fundação Carlos de Gulbenkian, etc. E para isto é preciso aumentar a literacia em saúde e no resto. Não tem nada, quer dizer, é usar o cancro como um pretexto porque as pessoas têm medo do cancro. Eu tenho medo de ter cancro, percebe? Eu tenho, agora ando com 2 meses, tenho pena de morrer, tenho medo de ter cancro. Mas isso é por causa da minha idade. Mas a pessoa usa o cancro porque é mais impressivo do que outras doenças. Mas como vos digo, nós temos em Portugal, por exemplo, ainda hoje, doença cardiovascular, sobretudo cerebral, por causa da hipertensão, muito grave. Nós comemos, estamos a melhorar imenso no sal, mas ainda somos um país de sal. Vocês não, eu tive agora, dou muitas aulas na escola, na Europa Central, e as universidades boas da Europa Central é onde havia minas de salgema. Enquanto que nós, Cracóvia, por exemplo, que é quando a Charles University, ou enquanto que nós tínhamos o sal, a Veneza ainda tinha mais que nós, mas depois era o Mediterrâneo, era o sal, e a gente habituou-se a comer tudo salgado, e continuamos a ter hipertensão e doenças cardiovasculares que ficam caríssimas. E, portanto, e não se esqueçam, aquilo que eu vos disse, a coisa que mais me preocupa é a relação com a Espanha, porque raio é que nós temos o dobro da Espanha em insuficiência renal. A insuficiência renal é o resultado final de obesidade, diabetes e hipertensão. Que é uma coisa que a gente chama um síndrome metabólico. Porque raio é que a gente tem o dobro dos espanhóis. Quando somos, e geneticamente somos iguais a eles. Somos até, é claro que no País Basco há diferenças, ou na Catalunha, mas estou agora a pensar na Galiza, por exemplo. Há um ditado galego que é quando se vê um galego no meio de uma escada, nunca sabe se ele vai a subir ou a descer. Podia-se usar para um português. Não se pode usar para um catalão nem para um castelhano. Se a gente vir um catalão ou um castelhano no meio de uma escada, sabe sempre se o tipo vai a subir ou a descer. O galego é como nós, está sempre... O resto não... Eu agora vou por parênteses, desculpem lá. Só nós e os galegos é que temos esta coisa, como é que tu estás? E a gente nunca diz estou bem, não é? Porque a gente tem, eles também não dizem, não é? Podia ser melhor, tem dias e tal. E eu nunca me esqueço, o professor de Bilbao era galego. E um dia eu fui dar uma aula a Bilbao, ele foi buscar ao aeroporto e eu perguntei, como é que tu estás? E ele disse, eu estou muito bem, mas a minha sogra, pá... Me parecia um português, eu não conhecia a sogra. Eu estou muito bem, mas a minha sogra... E, portanto, agora não se esqueçam, portanto, quais são os avanços? Reparem, eu sei que quando as vossas pessoas me convidaram, e pensaram que eu ia falar aqui das novas, os novos medicamentos, deixem os novos medicamentos sossegados, são caríssimos, vamos já discutir um bocadinho como é que eles se fazem, mas nós temos problemas que são vacinas e mudança de comportamento. Isso é que é o salto, e isso é o que nos pode mudar como sociedade, percebem? Ali é verdade que nós melhoramos imenso a endoscopia e a radioterapia, tudo quanto é física teve um desenvolvimento extraordinário, mas mais importante é o rastreio diagnóstico precoce. E agora no controlo, é verdade que no controlo nós passamos a ter instrumentos poderosíssimos, porque com as novas técnicas da genómica e da pós-genómica, nós conseguimos estudar muito bem as características genéticas germinativas, que são no tecido normal ou no sangue da pessoa, e as alterações genéticas somáticas no próprio tumor. E nós hoje fazemos isso aos quilos, sem dificuldade nenhuma, e eu vivo disso, as minhas publicações são sobre isso e tal. Percebem? Portanto, nós temos uma possibilidade enorme hoje de estudar muito bem tudo quanto é genómica e pós-genómica. Isso é importante. Mas não é a solução. E porquê é que não é a solução? Isto é um chinês com muita paciência, cheio de internos, cheio de paciência, e estudou um tumor do intestino do tamanho de uma bola de ping-pong e encontrou 100 milhões de mutações. Atenção que eu sei que muitas destas mutações são em poucas células, portanto não são clonais. Mesmo assim, há de haver 1000, 10.000, 100.000 clonais. E vamos fazer 100.000 medicamentos
para 100 mil mutações diferentes, percebem? Aquela ideia da medicina da precisão tem este defeito. É que no cancro a instabilidade genética gera permanentemente alterações. E é de resto por isso que vocês sabem que também é muito difícil evitar as resistências, porque vocês matam muitas células de um cancro, por exemplo, com um medicamento que atua bem sobre uma via de uma mutação, mas há uns 30% das células que não tinham aquela alteração. Essas passam a ter agora melhores condições porque deixaram de ter a competição das outras. E, portanto, isto é muito difícil. E, portanto, esta ideia de que a gente evoluiu da medicina baseada... Estes nomes são todos muito infelizes. Isso é que eu emberro com estes nomes. Como se a medicina alguma vez não fosse... Era baseada em quê? E então e a medicina personalidade? A gente trata a Dona Rosa ou o Sr. Simões, percebem? Querem uma coisa mais personalizada? Chamaram uma coisa, agora a medicina é personalizada, foi sempre personalizada. A pessoa tosse, a sua pai lá em casa está a tossir. Não, o senhor é ali, é personalizado. E agora caímos realmente na precisão. E a precisão teve este input brutal por causa da medicina molecular e, como vocês sabem, também o Big Data. Portanto, a possibilidade de ter processos informáticos poderosíssimos e é um instrumento que vocês, como pessoas interessadas pela ciência, vão usar permanentemente. Mas atenção, é muito mais fácil pensar nisto em termos de grandes números e de tendências do que perante uma situação concreta, tal Dona Rosa, ou o Sr. Simões, ou o Sr. Antunes. Percebem? Porque aí, sou o voto. É molecular, é... E é engraçado que estes tipos, por exemplo, criaram uma coisa engraçada. Em 2013 ficaram irritados, é um grupo muito bom. Ele passa de personalized medicine. A shortcoming of the genomic or molecular approach to personalized medicine is the failure to incorporate the full range of patients' clinical, social, environmental, diet, behavior, stress and so on. Determinam para a doença e a resposta ao tratamento. Portanto, a ideia de que nós, só com a genómica, a pós-genómica e o Big Data, resolvemos o problema concreto de pessoas, não. A gente tem que ter uma relação médico-doente, ou enfermeiro doente, ou técnico-doente. Temos que ter comunicação, temos que perceber o que é que a pessoa tem. Aqui sim temos que meter a illness, não é só disease. Temos que perceber se ela tem mesmo uma disease ou tem uma illness. Isto não é fundamental investir no estudo clínico laboratorial dos doentes, recorrendo sempre à sua história de vida. E há muita gente que começou a chamar a isto a medicina narrativa. Vocês têm que ter cuidado porque a medicina narrativa agora começou a ser utilizada por um lado pelas pessoas, por exemplo, como eu, que acham que isto é história clínica e é a narrativa da história da vida do doente, e há umas pessoas que passaram a valorizar muito os aspectos psicológicos e socioculturais. E agora estão a exagerar um bocadinho, porque estão muito numa... E é engraçado porque os escoceses que não são parvos, os escoceses, eles começaram a achar que a medicina narrativa não era boa por causa disso, e eles passaram a dizer, à boa maneira escocesa, medicina realística. Porque começaram a embirrar, porque começou a haver muita gente que começou a falar na narrativa. A narrativa eram coisas sempre do além, e muito psicológicas, e, pelo amor de Deus, quer dizer, ninguém... Eu, por exemplo, sou muito a favor de que as pessoas devem combater com tudo, sempre que têm uma doença, devem fazer o que os médicos mandam, devem manter um estado de espírito tão bom quanto é possível, e isso ajuda um bocadinho. Agora, aquela ideia, por exemplo, que atores e atrizes, eu venci o cancro. É um palhaço. Quem é que vence o cancro? Venceu o cancro, teve sorte. Não foi porque tinha força de vontade. Percebe? Aquela ideia, eu venci o cancro. Teve sorte. Quer dizer, pronto, foi apanhado a tempo, teve um bom médico, sim senhor, não fez burrices, tudo bem. Mas percebem, quer dizer, portanto, a ideia de que o poder da mente, o poder da mente não trata, quer dizer, é verdade que o poder da mente, por exemplo, se tiver um velhinho, muito velhinho, morre a velhinha muito velhinha, que morre, e ele fica viúvo, e é muito frequente esses velhinhos ou velhinhas depois morrerem pouco tempo depois com doenças malignas. Mas são doenças que já lá estavam em equilíbrio, e porque a pessoa desequilibrou, porque a pessoa passou a comer pior, porque deprimiu, porque passou a apanhar frio, porque deixou de ter apoio para ir para a cama como devia ir, portanto passa a estar fragilizado. E portanto aí há um elemento psicológico, não discuto, mas é em situações limites, aí um equilíbrio muito fino que é perdido porque falta o companheiro, falta a companheira, e é importantíssimo, reparem,
E não estou a discutir a qualidade importantíssima da gente se relacionar, quando está doente, se relacionar com outras pessoas de quem é amiga e melhora logo a maneira como a gente... Tudo isso é verdade. Agora, em relação a uma doença tão orgânica como o cancro, pelo amor de Deus, sejam realistas. Se alterar o comportamento. Claro, melhora. Por exemplo, é verdade, mesmo as pessoas já têm cancro de pulmão, se deixarem de fumar, melhora um bocadinho. Fazer mais desporto ou esporte. Melhora um bocadinho. Tudo isso não cura, mas melhora. E melhora também a própria maneira como a pessoa percebe a doença e como se relaciona com os outros. Mas não consegue regressões. Esse é que é porque é uma doença muito orgânica. Percebem? Quer dizer, se calhar nas fases iniciais, quando a gente tem as tais células iniciais, faz diferença fazer uma vida saudável ou não, percebem? Mas não é quando, na tal história da metáfora do iceberg, quando a gente já está a ver a ponta do iceberg e isso é fini. Muito bem, estamos bem, estamos. Eu prometi que acabava às 6h10 mais tardar. E acho que estou a acabar, faltam 2 minutos. Portanto, cancros e doenças pré-cancerosas. Desafios e oportunidades. Primeira coisa, procurar evitar os riscos, pelo amor de Deus. Depois, precisamos de perceber o que é o... Não podemos falar, toda a gente mandava detalhes e o que é isso, para mim cancro é não sei o que, bem, preciso. E depois é prevenção, diagnóstico precoce que permite a cura, tratamento mais eficiente dos casos avançados. Como é que nós hoje estamos, quais são as 3 coisas que nós estamos a fazer hoje que são, de facto, novidades impressionantes do ponto de vista da capacidade de tratar agora cancros avançados? Um é induzir o suicídio. O povo, eu acho que há um problema da relação. Quer dizer, nós, quer a gente queira, quer não queira, quando tem não tem a ver com o cancro, tem a ver com qualquer doença, com qualquer situação de fragilidade, com um tipo com Alzheimer. Nós não resolvemos o problema só com as tecnologias. Sobretudo resolvemos as pessoas, temos um problema com pessoas, e com relação e com comunicação. E estamos cada vez piores nisso. E temos que, não se esqueçam, temos que ter muito cuidado com o sobrediagnóstico, porque agora andamos todos com a mania de fazer parques e não sei o quê, e a gente agora está a ser uma chatice. O número de pessoas, nós estamos a tratar, chama-se, por exemplo, nos velhinhos da próstata, eles tiram-lhes a próstata porque eles encontram um cancro muito pequenino. Os velhinhos iam morrer sem problema nenhum na próstata. E então há um neurologista em que fizeram isso ao pai, o pai ficou incontinente e impotente, e ele criou o acrónimo VOMIT, que são Victims of Modern Imaging Technologies. Portanto, percebe? E temos que ter cuidado, porque está de uma maneira, se passa a vida a encontrar pequeninos nódulos, se vocês procurarem muito, encontram. Portanto, aqui há um problema. E, portanto, e depois não se esqueçam, nós temos um problema também nas nossas civilizações, que é como é que a gente vai resolver o cuidado. Porque são pessoas que já não vão ser produtivas do ponto de vista económico, básico, direto. As famílias estão muito desestruturadas, há pouco dinheiro, portanto, eu não sei como é que vai ser daqui. Agora, uma coisa positiva. O que é que nas próximas décadas? Vamos melhorar a qualidade e aumentar a qualidade da vida. Ninguém tem dúvida disto. Apesar de aumentar o número de cancros, nós todos os anos estamos a diminuir o número de mortos por cancro e vamos continuar a diminuir. O que significa que nós estamos, para além de estar a apanhar cancros mais iniciais, nós estamos a tratar bem as pessoas com cancros avançados. E isto vai continuar e é uma coisa boa. Como é que isto se faz? Apostando no conhecimento e na competência, são 2 Cs, evitando o sobrediagnóstico e o sobretratamento, porque isto é monstruoso. Se as pessoas começarem a usar isto, fica caríssimo, a pessoa nunca mais se liberta da ideia que tem um cancro e que, portanto, é indecente até do ponto de vista psicológico. Nós, na tiroide, agora temos um problema, que é a Coreia do Sul resolveu, sempre que as senhoras têm um nódulo pequenino, enfiam uma agulha. Eu falo nas senhoras porque as senhoras têm muito mais do que os homens. E então a Coreia do Sul, nesta altura, o cancro da tiroide na Coreia do Sul é o cancro mais frequente, bateu o cancro da mama, e a mortalidade por cancro continua a ser a mesma. O que significa que este aumento enorme de diagnósticos acompanhados de tiroidectomias totais, custos brutais para o sistema, eles continuam a ter a mesma mortalidade, o que significa que eles estão a tratar por excesso pessoas que não precisavam. Tem muita graça porque o Japão, ao lado, faz ao contrário, faz o watchful waiting, isto é, sempre que uma senhora vai ao ginecologista e tem um nódulozinho, eles proíbem que se metam uma agulha, que fazem assim, venha cá daqui a um ano. Se depois, um ano depois, aquilo continuar do mesmo tamanho,
não fazem nada. Venha cá daqui a 2 anos. O Japão gasta 100 vezes menos que a Coreia e tem exatamente a mesma brutalidade da Coreia do Sul. Portanto, nós temos que perceber, é engraçado, eu tenho que ter muito cuidado com alunos, porque a gente simultaneamente está a dizer vamos apostar na prevenção, e eu agora estou, prevenção primária e secundária, agora estou a dizer, atenção, não exagerem na pesquisa disparatada de pequeninos nódulos, sobretudo aquelas pessoas que estão maluquinhas, passam a vida, faz-me um taque do pulmão, deixa-me de fumar. Epá, não façam um taque, deixa de fumar. E respeitar o outro. E muito obrigado. Questões, comentários, gritos de alma. Temos 5 minutos. Yes. Sobre a imunoterapia, falou um pouco de antimal, terapia, Do melanoma. São os 3 onde a gente tem resultados, todos eles com grande carga mutacional. já estão disponíveis para todos aqui em Portugal? Está. Agora, estão para toda a gente, mas você tem que fazer um teste para saber se cai no grupo dos doentes onde se presume que essa terapêutica vai ser eficiente. Porque a imunoterapia tem efeitos colaterais muito chatos. Portanto, é indecente, para além de ser caro, é indecente estar a submeter um doente que tem pouca probabilidade de beneficiar e submetê-lo a uma coisa que é extremamente tóxica. Portanto, o que nós estamos a desenvolver, tem muita graça na imunoterapia, estamos a desenvolver estratificação para quem deve receber a terapêutica e estratificação para as pessoas que têm sistemas imunológicos de tal maneira especiais que é de presumir que a toxicidade seja insuportável. Está a ver o que quer dizer? Tem. Mas, portanto, no fundo, isto é um bocado a só que não é uma personalização, é uma estratificação. Mas está a ser feita em toda a parte. Com resultados estupendos, no melanoma, no pulmão e na bexiga. Então. Podemos dizer que há tecidos ou tipos celulares mais propensos às imunoterapia? Isto é muito importante. Nós todos... Também posso perguntar ao contrário, desculpe, se há tipos celulares que... Não tem cancro. Não. O cérebro. Nós não temos cancro do cérebro, não temos cancros do coração. Nós só temos cancros dos tecidos que têm elevada renovação. Portanto, o cérebro, os cancros do cérebro, se vocês tiverem... Os cancros do cérebro são muitas vezes em miúdos da vossa idade. São cancros não dos neurónios, mas das células da glia. São as únicas que se dividem. Não há cancro do coração. Os sítios onde nós temos muito cancro é onde nós temos muita renovação celular. Tubo digestivo, e ainda por cima no tubo digestivo nós temos lá o microbiota. Nós, até aos 70 anos, perdemos 2 toneladas de células de cada pessoa, em média, 2 toneladas de células de tubo digestivo. Células. É muita célula. Portanto, uma renovação brutal. E ainda por cima, com o microbiota e com a possibilidade de inflamações crónicas, é o longe do sítio, em conjunto com o pulmão, onde nós temos mais cancros destes tecidos de renovação. Os outros sítios onde nós temos cancro é nos órgãos endócrinos, a mama e a próstata. Vocês com isto ficam com tudo o que é cancro. Tubo digestivo e pulmão, bexiga, que é a mesma coisa, porque também é renovação, claro. Há muito mais cancro da bexiga que do rim. Os parênquimas, como não se renovam, praticamente não têm cancro. Têm a mama e a próstata porque têm um estímulo endócrino muito forte e irregular. Então são células dos epitélios? São células, os cancros epiteliais são muito mais frequentes, a seguir são as células do sistema hemolinfopoético. É muito raro ter tumores do tecido conjuntivo, porque esses não se dividem. E só temos tumores do tecido conjuntivo nas pessoas muito novas, que é na altura em que aquelas células ainda se dividem. É muito raro ter um sarcoma nas pessoas de idade, enquanto que os tumores epiteliais, a incidência aumenta exponencialmente com a idade. Eu sempre que autopsiava velhinhos da minha idade, que eu fiz agora 70, eu encontrava pelo menos 1 ou 2 cancros. Próstata, dos homens na próstata. Nas senhoras a gente apanhava na tiroide e na mama. Percebem? Toda a gente tinha. Só pequeninos. E eu morri com eles. A gente depois tira-os, mas é um disparate.
A gente vai morrer cheio de cancro, mas vai morrer de outra coisa. Vai morrer de infecções. Infecções e falência do sistema. Quando o coração deixar de ser eficiente e a pessoa está acamada e faz infecções respiratórias. E é como está a morrer toda a gente agora. Já se morre muito menos das causas de morte clássicas. Já não se morre de infarto do miocárdio. E mesmo em Portugal. Portanto, a gente safou as pessoas com coisas graves de obstáculo mecânico. Agora estamos a ter as falências do sistema, da idade, os micro-organismos são resistentes a tudo, porque a gente dá antibiótico, dá com pau, ainda por cima também a indústria alimentar alimenta os animais com muitos antibióticos ou com moléculas semelhantes aos antibióticos. Portanto, nós estamos com problemas gravíssimos de infecção nos países civilizados. Sabe, ir para um hospital um velhinho, a probabilidade que ele tenha de ir lá com uma infecção é muito grande. Sério, tem graça, porque é uma mudança do paradigma. Tivemos paradigmas que eram paradigmas muito mecânicos, é um infarto miocárdio, hemorragia cerebral e tal. Agora não, são infecções, falência cardíaca. Mas a causa de morte Em Portugal. maior continua a ser as doenças cardiovasculares. Tá, e é assim, cardiovasculares 30%, cancro 25%. Mas, quando a gente vai estudar, por exemplo, o cancro, não é diretamente o cancro que mata as pessoas, elas morrem por infecções ou por falência sistémica. Só que isso não é uma causa de morte que apareça, só aparece quando é muito. São acompanhantes, mas é 30%. Isto tem que saber esses números, é outra coisa que o Portugal nunca sabe. Sabem, somos 10 milhões, certo? Vamos fazer aqui no preço certo. Quantas pessoas é que morrem em Portugal por ano? Vocês digam um número, eu vou dizer, suba, deixa. 100 mil. Morremos 100 mil. É uma sorte, era a mesma coisa que o euro deu 200 paus, foi fácil, não é? Era 156 segundos. Tinha sido a tragédia de Portugal. Temos uma sorte que o euro é muito grande. 200 segundos. Somos 10 milhões e morremos 100 mil. É engraçado. Dos 100 mil, morremos 30 mil por doenças cardiovasculares e 25 mil por cancro. Morremos 1000, por exemplo, atropelados e velhos em contramão, e peregrinos apanhados na estrada. As pessoas têm que ver esses números. As pessoas Portugal nunca sabem o número de nada. Tem que saber números. É muito engraçado. E antigamente nascemos mais de 100 mil, quando estávamos a aumentar a população, agora estamos a nascer 80 mil. Portanto, nós morremos 100 mil e nascemos 80 mil, 80 e tal mil. Mas durante anos isto foi, percebe? E vocês têm que ver, é aquilo que os americanos chamam ball figures. Não me chegam ao pé de mim e dizem, doutor, são cerca de 127,33. Um aluno que diz que me chega ao pé de mim que são cerca de 127,33 é posto no olho da rua. Cerca de 127,33 é uma coisa que não se diz. Percebe? Tem que ter ball figures. E aquele truque que eu vos disse, aprendam sempre em profundidade, tentem compreender. E estudem só muito bem uma coisa, em profundidade. E essa coisa, mais do que estudar muitas coisas em superfície, decorar coisas. Quando a gente decora coisas em superfície, felizmente esquece, mas depois os exames vêm-se à rasca. Se fizerem um estudo em profundidade e usarem uma coisa em profundidade para estudar depois outras coisas ao lado, a pessoa ganha alguma estrutura. Eu dei-me sempre muito bem com isso, percebem? Quer dizer, não procurar decorar coisas demais. E depois, não se procurar evitar o esquecimento. Há o Alcino Silva, que é eu não dia por acaso fui a Marco de Canaveses, falei nele e ele é de Marco de Canaveses. Fui fazer uma coisa à Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. E disse, falei no Alcino Silva e diz-me a nossa diretora, a professora Amélia Ferreira, deve cá. Ele faz ratos transgénicos e fez uns ratos que não se esquecem. E então é horrível, porque os ratos não se esquecem têm úlceras gástricas lá. Sofrem, percebem? Têm úlceras gástricas. E depois, os ratos que não se esquecem têm uma coisa horrível, não aprendem. Percebem? Ele fez ratos transgénicos que não se esquecem. E, portanto, não se esquecem, não aprendem. Têm úlceras gástricas que se estressam. Percebem? Eu não quero agora chatear-vos com isso, mas a grande evolução da biologia é a semelhança que nós temos com tudo quanto é animal e vegetal à face da Terra. Portanto, vocês tenham cuidado.
O rato ri-se. A gente não sabe o que é que ele se ri, mas é isso mesmo. E quando se ri, acende exatamente as mesmas áreas que nós, no cérebro. Quando vocês olham para a vossa cadela, vocês têm uma subida de oxitocina, e se forem medir na cadela, ela tem exatamente a mesma subida da mesma hormona que nós. Portanto, cada vez mais a gente sabe que esta coisa não é... A gente tinha sempre aquela ideia que os primatas não humanos eram muito parecidos connosco, bastava desta ir ao jardim zoológico para perceber. Cada vez mais a gente percebeu que todos os animais, e isso é muito importante. Aquela história do Papa Francisco de cuidar da casa comum, se estiverem a comer arroz de pato, não se esqueçam, estão a comer um primo afastado, que é o pato, muito afastado, que é o arroz. Temos 15% de homologia genética com o arroz. O arroz tem 50 mil genes, nós só temos 20 mil. A nossa evolução foi diferente da do arroz em termos genéticos. Mas percebem o que quer dizer? Isto é muito para os alunos, quer dizer, vocês têm que estudar em profundidade uma coisa, não devem decorar tudo. Quando fixarem números, só fixem números muito importantes e nunca fixem vírgulas nem coisas. 127, quer dizer, não se decora 127. Cerca de 120 ou cerca de 100, quer dizer, tenham uma ideia das quantidades. Está bem? Olha, e foi isto. Gostei muito de vir cá, eu já vim cá várias vezes. E em várias circunstâncias. E é muito engraçado, porque eu continuo a achar que a coisa mais importante, que há muitas pessoas que percebem isto, a coisa mais importante para um tipo como eu, e a vossa pessoa também disse isso, é a gente perceber que vocês vão ser melhor que nós daqui a uns anos, percebem? E a gente ter contribuído para gerações é muita graça, percebem? E portanto, vocês, pelo amor de Deus, hoje aprenderam alguma coisa de quem?